Alô, amigos, vamos agora para os gráficos das funções senoidais. Aí muita gente diz assim, vamos aprender a fazer gráfico de função seno. Função seno só existe uma, que é a função f de r em r, dada por f de x, igual a seno de x. Esta é a única função seno. Se essa função, a lei de formação dela fosse f de x igual a seno de x, ela era a função seno. Mas não é seno de x, é seno de 4x. Então essa função f, tá? Essa função f é função senoidal. Ela é uma função que se deriva da função seno. Ela é obtida com você compondo a função f, seno de x, com a função g de x igual a 4x. Tá certo? Agora, por que ela é chamada de função senoidal? Porque o gráfico dela é uma senoide. O que é que muda dessa função, da lei de formação dessa função para do seno? É porque aqui na função seno, f de x igual a seno de x, isso é, f de x igual a seno de 1x. Esse 1 é a frequência. Esse 1 está me dizendo que você vai ter um ciclo a cada volta. Um ciclo a cada 2π. Um ciclo a cada 2π. É a frequência. Aí o período é o inverso da frequência. Se a frequência é 1 sobre 2π, o período é 2π sobre 1, o período é 2π. Já neste caso, a frequência é 4. Você vai ter 4 ciclos, 4 repetições. Por sinal, se essa função estivesse representando analiticamente um movimento pendular, você teria 4 oscilações completas a cada volta, a cada 2π. E se a frequência é 4 sobre 2π, o período é 2π sobre 4. E se o período é 2π sobre 4, simplificando, o período é π sobre 2 radianos. Então o primeiro ciclo se inicia no 0 e termina em π sobre 2. E esse ponto médio é a média aritmética entre 0 e π sobre 2. 0 mais π sobre 2, π sobre 2, dividido por 2, π sobre 4. E esse ponto aqui é o ponto médio entre 0 e π sobre 4. 0 mais π sobre 4 dividido por 2. 0 mais π sobre 4, π sobre 4 dividido por 2, π sobre 8. Que é a metade de π sobre 4, né? E π sobre 4 é a metade de π sobre 2. E esse ponto? Veja que para você sair da origem e chegar nesse ponto, você tem uma parte, 2, 3 partes iguais. Começa a primeira parte, mede π sobre 8, então π sobre 8 mais π sobre 8 mais π sobre 8. 3 vezes π sobre 8. Então aqui é a metade da última extremidade, aqui é a metade de π sobre 4 e aqui é o triplo da metade de π sobre 4. Agora, o seno de qualquer arco varia de -1 a 1. E a sequência de pontos notáveis? A sequência de pontos notáveis é inflexão, máximo, inflexão, mínimo, inflexão. Então a senoide, o primeiro ciclo de senoide, que é gráfico dessa função,
é esse que vocês estão vendo aí. Domínio, sempre reais, contra domínio, sempre reais, e a imagem, que é a projeção ortogonal da curva sobre o eixo das ordenadas, vai de -1 a 1. Vai de -1 a 1. Esse é o gráfico, com seus respectivos domínio contra domínio, imagem e período, porque o período é π/2 radianos da função senoidal, cuja lei é f de x igual a seno de 4x. Lembrando para vocês que toda vez que você tiver f de x igual a seno de AX, esse A é a quantidade de ciclos por volta, o que faz com que a frequência seja A, que é a quantidade de ciclos, a cada 2π. E o período, que é o inverso da frequência, 2π sobre A. Sensacional. Aí 2π sobre 4, π sobre 2. Maravilhoso. Tchan!